Sou Daniel, vou dar aqui minha saudação a todos os meus amados que estão pela internet, em nome de Jesus. Maranata, Deus abençoe a todos. Amém. Aqueles que confiam as suas almas na pregação dessa igreja. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor fale ao coração de todos os nossos irmãos que estão reunidos aqui, daqueles que nos visitam hoje aqui. Amém. Maranata, a todos que estão reunidos pela internet, pelo horadaverdade.com, participando desse culto ao vivo, dia 21/9, culto de preparação e santificação para a volta de Jesus, o toque da trombeta, como estamos agora, nesse momento, representando essa causa. Deus abençoe a todos que nos encontram pelo Hora da Verdade. Meus amados irmãos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, amém, verso 3, me perdoem, que diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? Amém, Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 ao verso 12, texto que eu li com vocês. Paulo, ele entra na problemática de igrejas que anunciaram a vida de Jesus e esse evento não aconteceu, porque fizeram de maneira precipitada, inconsequente, irresponsável. E a gente sabe que dentro do cristianismo nós tivemos inúmeros atos de burrice sendo cometidos por lideranças que não estavam bem preparadas, diríamos assim. Não eram verdadeiras. E Paulo, ele começa a tratar exatamente com um dos sinais mais fortes da vinda de Cristo. E deixa claro à igreja que a vinda de Jesus não poderia acontecer sem que antes viesse a corrupção da igreja, e a igreja que ele se refere é, no contexto geral do cristianismo, e também a manifestação de um homem, cuja Bíblia o chama de anticristo, e eu vou falar sobre este homem, ok? O anticristo é uma palavra que muita gente lá fora sabe, conhece, já ouviu. Poucos, pela internet hoje inclusive, não estão interessados em saber quem é esse homem. Mas deixa eu dizer um pouquinho rapidamente aqui sobre ele. Segundo as profecias do nosso Senhor Jesus, esse homem, ele é real, não é uma ficção. Ele vai existir. Ele vai governar. E o governo deste homem representa uma obra final de tudo aquilo que já existiu de ruim a nível político nessa terra. Ele é, na verdade, uma junção de todos esses caracteres que você pode imaginar, politicamente falando, de homens que governaram esse mundo. Se trata, como Paulo disse aqui, de um reino de iniquidade que virá para governar quem ama a iniquidade. Um ministério da injustiça, cujo fim proposto do diabo com este homem é gerar uma oposição contra Cristo, num período de tribulação, de muita angústia, para que os homens acreditem nele ao invés de Jesus. É mais ou menos isso, para falar em palavras simples aqui, para todo mundo entender.
Então, o anticristo é um homem criado, educado desde a meninice, da infância, por potências políticas, que é o resumo de tudo que já aconteceu, a globalização. É um homem ciente do que ele precisa cumprir como papel de anticristo. Ele sabe que ele tem que ser rival, opositor, iníquo. Ele sabe que ele precisa ser o oposto de Jesus. Tudo isso que Paulo trata aqui, e Jesus também fala, é consciente. Para ele é consciente, porque ele foi ensinado desde criança a ser isso. A nível de evidências, eu posso aqui hoje falar muitas delas, mas não quero tomar esse culto. Pastor Daniel, podemos dizer, quem é o anticristo? Veja bem, a Bíblia não deixa claro se a igreja salva de Jesus vai conhecer quem é esse homem. Não sabemos se nós vamos chegar a esse ponto, porque algo impede ele ainda, que nós não sabemos o que, se é o Espírito Santo ou se é outra coisa nessa terra. Não podemos afirmar se vamos conhecê-lo, mas podemos dizer que todo o reino político que ele vai usar para governar já existe. A intenção de elegê-lo já existe. O sistema pelo qual ele vai utilizar já existe. Nós temos aqui 4 DVDs gravados aqui nessa igreja com esse tema, com notícias, com manchetes, com provas, para vocês terem noção de como é vasto o cumprimento só desse tema aqui, o anticristo, como sinal da vinda de Jesus. Mas o que eu vou tratar hoje aqui não é a nível de homem anticristo, mas sobre quem ele vai governar. Quem é esse público? Esse público-alvo que o diabo, por intermédio desse homem, governará em 7 anos de mentira. E o pastor, eu posso dizer aos amados irmãos, que o apóstolo Paulo, que é um servo de Jesus aí nesse livro, ele deixa claro que, a nível de mentiras políticas, mentiras governamentais, mentiras realizadas e executadas por intermédio de governos, o público-alvo nunca vai ser tido por Deus como inocente. É uma coisa que o Evangelho deixa claro, nesse mundo não há inocentes. Aprenda, todos somos culpados de uma certa forma. Assim como a sociedade, por intermédio de civilizações e gerações, colaborou de forma indireta ou direta para criar o anticristo no futuro, assim também a igreja, por omissão, falta de verdade, falta de pregação, instrução e posicionamento, também colaborou. Eu digo para vocês aqui um exemplo, que na ditadura, quando surgiram igrejas dos Estados Unidos para evangelizarem o Brasil, entrarem no Brasil, todas elas foram projetadas pela maçonaria. Todas precisaram pedir licença para a maçonaria. E fazer uma aliança com a maçonaria de que elas não seriam protestantes como se deve. Mas todas deveriam cumprir um protocolo de, ao invés de evangelho, filosofia. Para não criarem cismas e impedirem o sistema de governar. Eu falo com propriedade porque na faculdade que eu fiz teologia, um dos livros que eles nos dão lá, assume em 2 frases que a metodista entrou no Brasil com o alvará da maçonaria. Eles assumem isso. Então, por um lado, a sociedade, o sistema, criou anticristo, alimentou anticristo, a igreja também, da mesma forma. De certa parte, todos, dentro da igreja, são culpados. Talvez você não tenha essa visão e essa análise. Eu tenho para te dar. Se você não tem, eu tenho para te dar. Como a igreja que hoje está dentro do Senado, dentro de um congresso, acreditando que por intermédio de bons costumes e princípios, eles podem mudar o mundo, coisa que não é propósito do evangelho. Mas que eles querem insistir em dizer que o meio apropriado que Jesus usou para estabelecer igreja, ou então transformar pessoas, é o Estado e a República e as leis. Sou até meio estúpido, porque Jesus não usou. Mas eles querem usar. Então, de certa forma, esses homens estão alimentando lá agora aquele que será o homem da iniquidade de todos os tempos,
Estão lá agora alicerçando a ignorância, alicerçando a estupidez, alicerçando a sujeição da igreja a leis e morais, e no futuro tudo isso vai ser reunido em um homem só, em um único homem. Então, de certa forma, todos colaboraram. E para Paulo, a sociedade que resistiu Jesus, que resistiu o Evangelho nesses 2000 anos, eles merecem ser governados pelo diabo. Eles merecem ser governados por Satanás. Pelo fato deles terem rejeitado a verdade de Cristo e o amor de Jesus para se salvarem, eles merecem como pastor e governador o diabo. Será que ele foi errado na sua colocação? Não, porque a base da afirmação dele também é evangelho. No mundo não há inocentes. Com vista de fé no mundo só há culpados, irmãos. Por isso que nós estamos aqui hoje. Para reverter essa situação pelo poder de Cristo, mudarmos as nossas vidas pelo poder de Jesus e não sermos como eles. A diferença está aí. Não na questão da natureza, porque nisso somos todos iguais, somos todos criaturas. Mas a nível de experiência de fé, a transformação, ela separa a igreja da sociedade, ela separa a igreja do mundo, mostra para o mundo que Jesus tem o seu povo, que Jesus tem aqueles que o servem, que Jesus tem aqueles que ele conquistou, salvou, adquiriu das trevas, da morte, do pecado e da condenação. Não somos melhores do que ninguém, mas somos a diferença porque queremos mudar. Queremos transformar Jesus numa prática de vida, numa execução de vida. E é por isso que nós estamos aqui. Para não cometermos as mesmas burrices, as mesmas tolices que os homens cometeram com a história. Nós temos que tirar da história todas estas lições. Todos esses fatos que mostram o que os homens foram capazes de fazer com a vida, para dizermos em Cristo, nós não vamos representar o que eles fizeram. Não vamos permitir com que esta maldição percorra, continue andando, assolando, destruindo aqueles que virão posteriormente a mim. Nós estamos aqui para mudar isso, rasgarmos isso, pelo poder de Cristo, porque essa é a chance que o Senhor Jesus nos deu, de não servirmos mais às mentiras, aos enganos dessa terra e deste mundo, mas estamos iluminados por Ele, para que as coisas ruins dessa vida não sejam recebidas por nenhum de nós, mas sejam repreendidas pelo seu poder, inclusive o anticristo. Então, pastor, eu quero falar uma frase para vocês aqui. Vou ler essa frase porque ela foi colhida de uma doutrina política criada pela maçonaria para governar o mundo por intermédio de um povo específico, tendo como obra final esse líder mundial que eles chamam de Messias, mas que para nós é a besta do diabo. Eles dizem o seguinte: não é somente nossa vantagem, porém nosso dever. Para obtermos vitória, deve seguir o programa da hipocrisia, da violência e a mística na realidade do povo. A violência deve ser um princípio para todos os povos. O prazer na iniquidade. Por isso, é institucional. A iniquidade é institucional. É uma coisa que você não consegue arrancar da televisão, é uma coisa que você não consegue arrancar das escolas, é uma coisa que você não consegue arrancar dos livros, do sistema, está impregnado. Porque se trata de um programa que deve ser cumprido. A hipocrisia e a astúcia deve ser uma regra para todos. A hipocrisia deve crescer para eles de uma tal dimensão que a sociedade chega à seguinte opinião: é melhor a mentira do que a verdade. É melhor nós culparmos o santo e soltarmos o bandido.
Porque a verdade faz as pessoas sofrerem. Então a melhor coisa é não ver, não enxergar. Eles conseguiram atingir esse objetivo? Você enxerga uma sociedade assim? Que ao invés da verdade eles querem a mentira? Que ao invés da santidade eles pedem a iniquidade? A mística e o mito deve ser a força cega desse povo, porque vamos fazer acreditar de que os homens podem se transformar em Deus. E esses 3 princípios maçônicos aqui que eu estou ditando para a igreja agora, tirados de um manual de regras de 1850, antes da Segunda Guerra Mundial, inclusive, para serem cumpridos por políticos, Paulo cita, somente num capítulo, essa perspectiva. De que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, o anticristo, a besta, quantos nomes esse homem tem? Ele vai governar sobre um povo que ama a iniquidade, rejeita Cristo, rejeita a verdade e pede a mentira, e acredita que os homens podem ser Deus, podem substituir a presença de Deus na vida das pessoas. Talvez você diga hoje aqui, mas pastor, eu não atingi esse perfil, não faço parte desse conceito, não faço parte dessa ideia, mas posso dizer uma coisa para você, para mim, como pastor, uma das coisas que eu mais enfrento aqui dentro dessa igreja. Como também outras que já preguei. Convencer as pessoas que Jesus ele é toda a verdade, toda a justiça, que Jesus é tudo o que Deus é. Infelizmente, está difícil de convencer as pessoas acerca da verdade que salva, da justiça que salva, da obra divina que cura. Porque os homens, eles estão aptos, entregues a outras coisas. E o mais interessante disso tudo aqui é que o anticristo vai vir. Jesus fala que ele virá, que ele governará e que ele terá à disposição dele esse povo, cujo que deve prevalecer são os homens, é a mentira e a iniquidade. Talvez você não esteja, honestamente falando, numa posição para reconhecer isso. E é onde nós vamos trabalhar essa perspectiva aqui pelo poder dessa palavra. Porque há sim pessoas dentro da igreja, debaixo do teto onde se prega o evangelho, preparadas para receberem o anticristo, preparadas para pertencer, fazerem parte dessa massa que dirá ao anticristo que ele é melhor do que Jesus, maior do que ele. Então eu queria que a igreja abrisse o texto da palavra de Efésios 17. E os elementos predominantes de uma sociedade que aceita o anticristo tem a força cega, porque ela é mística e gosta de mitos. Cenáculo da fé. Mística e gosta de mito. Efésios 4, 17, 19. Pastor, o que significa isso? Mística e sempre quer um mito, porque estas pessoas que vão ser governadas pelo diabo por intermédio desse homem, acreditam que o homem possa ser feito de uma parte divina e sobrenatural. De que existam homens na terra, estou me referindo a este povo, de qual Paulo se refere aí, e que se encaixa na estimativa maçônica, desse trabalhar de educações que a maçonaria vem se empenhando ao longo dos séculos, para gerar este povo, para que este homem governe. Eles precisam fazer acreditar, a sociedade acreditar, que existam homens feitos de uma parte divina
e competente de uma parte sobrenatural. E eu quero saber da palavra de Deus, se o homem é feito de uma capacidade como esta, de representar algum bem espiritual. Lê o texto aí, Efésios 4:17, versículo 19. Então o reino de Satanás aqui nessa terra, ele tem um desafio com as pessoas. Fazer com que elas acreditem que homens podem representar a salvação por outros homens. De que existam homens que tenham uma parte divina, sejam dotados de uma parte sobrenatural, ao ponto de terem uma capacidade de representar um bem, ou uma bondade, ou uma virtude divina, sem que Deus esteja nele. Então a palavra de Deus diz o seguinte: Jesus é a maior prova de que desde Adão, homem nenhum nessa terra teve capacidade de produzir bondade ou qualquer outro bem espiritual, se Deus não permitisse e não o ajudasse. Então para você, queridão, que acha que você é bom, que você acha que você é feito de uma parte parecida com a de Deus, a começar pela capacidade e também pela virtude. Jesus é a maior prova de que o homem não tem essa capacidade. Talvez você pergunte, por que, pastor? Porque ele veio para isso, provar que o que reina em nós não é a virtude de Deus, nem o caráter divino, nem a vontade ou a aptidão divina, mas a maldade e o pecado. É base do evangelho. Pastor Daniel, o evangelho está errado. Então faz o levantamento da história aí, que você vai quebrar a tua cara. Qual o levantamento da história? Qual o levantamento histórico que você tem para me oferecer hoje aqui? Os erros humanos. Acho que está na hora desse povão acordar. Filhão, está tendo marcha na rua para protestar contra o que essa maldade não reina aqui? Essas guerras estão acontecendo por causa do que então? A mortandade, a iniquidade é um problema do século. Então caramba, se a bondade existe no homem, eu quero conhecer. Me mostre ela então. Que é um dos sinais de que o evangelho manda, que ele é absoluto nas suas afirmações. Você não pode produzir virtudes, porque estas virtudes relacionadas à bondade, dentre outras que são benéficas, próximas, características de Deus, você não pode, eu não posso, homem nenhum pode. Porque o que predomina na afirmação do evangelho no homem é o pecado. E o que a Bíblia fala em Efésios 4, 17 e 19? Que o homem é depravado. E não é porque ele é inteligente que ele deixou de ser depravado. Sabe qual é uma das evoluções que mais marcam a educação dos jovens hoje aqui? Uma das evoluções que mais são notificadas para os jovens que estão fazendo nível superior, de que o mundo evoluiu depois que os homens pensaram. Sério mesmo, eu fui tentar pesquisar se isso aconteceu. Deixa eu ver. Olha, Paulo na época dos gregos, os carregadores de bandeja, sabe que os gregos para mim só servem para carregar bandeja. Para mim eu cheguei no seguinte ponto: pensar demais vira gay. Pode ter certeza, vai virar boiola. Porque é isso que a Grécia me ensina aqui. Mas eu fui pesquisar no iluminismo. Bom, fala-se tanto de evolução. O que é o iluminismo? O homem colocando o pensamento, a sobrevivência humana, acima de Deus, acima da fé e de qualquer princípio da vontade de Deus.
Quem estudou aqui sabe do que eu estou falando. O pensamento e a sobrevivência são o fator principal dos homens. É por isso que nós vamos lutar, independentemente de Deus. E eu fui pesquisar. Vai lá olhar. Recomendo. Sabe o que a gente chega na conclusão? De que toda essa modernidade que se prega a partir do iluminismo, toda ela só mudou de roupa, porque as besteiras continuam sendo feitas, até mais, até de dimensão maior, em relação àqueles que existiram antes. Rapaz, se você entrar lá na Palestina e for pesquisar por que aquela guerra não acaba, você vai ficar impressionado, porque nunca se tratou de uma guerra religiosa, uma guerra entre irmãos. Porque árabes e judeus são irmãos geneticamente. Porque se trata de uma guerra alimentada por uma indústria bélica, por interesses políticos. E todo mundo do lado de fora, alimentado pela mídia, acreditando que a Palestina, nesse momento, vive uma guerra por disputa de terra, disputa de posse, disputa de predominância religiosa. Mas eu vou dizer para você, quem que arma os árabes, quem arma os judeus, são os próprios que vão e pregam paz. Parece loucura o que eu estou te falando aqui, mas o próprio noticiário não mente, de que há homens que se enriquecem com a guerra, e eles não querem que a guerra acabe. Então, se você fizer um levantamento histórico, que é onde eu estou querendo chegar com você, o Evangelho afirma que a sociedade sempre foi depravada, o homem sempre foi depravado, ele sempre teve tendências para a maldade, e nunca teve a capacidade de produzir bem nenhum. Então, o sistema quer fazer você acreditar que há pessoas dotadas de parte divina e sobrenatural que vão poder empenhar ou então representar uma salvação por outros homens iguais a ele. E aí é onde está o ponto cego, a força cega do povo, acreditar que exista homem bom. Olha para o teu irmão do lado aí, diz para assim: para Jesus todos pecaram. Para o Evangelho todos são depravados. Todos são parte da maldade, do pecado de Adão. Romanos 3. O mito, a mística, que também quer alimentar a perspectiva nas pessoas de que existam homens livres da corrupção por conta própria. Romanos 3, se abre a tua Bíblia, eu quero ler esse texto atentamente com os amados irmãos, que não é coisa de louco, é coisa de quem quer enxergar, entendeu? Está preparado aí, cenáculo? Olha que texto maravilhoso. Versículo 4. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Pode ser assim? Deus sempre é verdadeiro, mas o homem sempre mentiroso. Para que sejam justificadas as tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da injustiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo sobre nós a sua ira? Falo como homem, de maneira nenhuma, de outro modo, como julgará Deus o mundo? Mas se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, por que sou eu ainda julgado também como pecador? E por que não fizemos como somos blasfemados? Como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Lá no versículo 10, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cujo boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar o sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos.
Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Porque se depender da justiça de Deus, ninguém se salva. Por conta própria, o homem não pode gerar salvação, porque todos têm tendências pecaminosas, são feitos do pecado desde Adão. Você pode não assumir isso, mas a história me confirma que isso é um fato. Você pode não ter desenvolvido atrocidades, como alguns fizeram, mas não quer dizer que a maldade não está em você, que você não é pecador ou que você não tenha pecado. Até a sociedade diz, quem não pecou? Falam isso quando querem atacar a fé. Mas quando querem se defender, dizem que não são pecadores. Eu não entendo a sociedade, cada hora eles falam uma coisa. Mas enfim, qual é a tática do sistema? Olha, para a gente poder governar esse povo e dar para eles um anticristo, nós precisamos convencê-los de que há homens dotados de uma parte divina, de um poder sobrenatural, entendeu? Que vão representá-los para uma salvação mundial. E eu entro nessa parte, que são capacitados em representar o bem pelos outros, que são livres da corrupção. Ou seja, confiem neles porque eles não vão te decepcionar. E o anticristo é uma decepção. O anticristo é um pé no saco. É um tapa na sociedade futura. O cara vai vir para reinar debaixo da mentira, com sinais de mentira, mas vai conseguir enganar quem? Quem se ilude? Que a salvação pode ser representada por alguém que peca que nem ele. Por alguém que também foi produzido, capacitado, gerado numa semente corruptora. Por isso Paulo chega num conceito, olha, a sociedade merece ser governada pelo diabo. Porque eles são capazes de crucificar Jesus de novo, para mandar soltar o bandido e o ladrão. É uma troca que o mundo está fazendo ainda, que representa ainda, dentro da sua ignorância, e que fortalece o sistema, para elaborar um homem que não é nada do que ele prega, nada do que ele fala, nunca foi, nunca será, mas que a sociedade vai acreditar ao ponto de ser chipada por ele, confiscada por ele, de dar os seus bens para ele, que tem um monte de atrocidade que está sendo falada na nova ordem mundial, que 99% é verdade. E como fazer uma sociedade acreditar num homem que só vai pregar mentiras? Porque ela quer a mentira. Ela quer acreditar que existam homens livres da corrupção, existam homens que podem produzir a bondade, que possam ser confiáveis. Eu sempre costumo dizer aqui para a igreja, olha, quem sobe num púlpito aqui não é santo. Quem sobe num púlpito aqui não é feito da parte divina coisa nenhuma. Quem sobe num púlpito é tão miserável, tão pecador quanto quem está debaixo aí. Não há diferenças entre o que está aqui falando e aquele que está escutando aí. Por quê? Porque a glória, a honra do que está sendo pregado aqui é dada para aquele que realmente é Deus e Salvador de todos. Não deixemos nos enganar. Todos são depravados, todos são escravos do pecado. Todos pecaram, como diz Romanos 3:23, que você está com a tua Bíblia aberta ainda aí. Todos pecaram, todos são escravos do pecado, todos estão cativos da corrupção. E só um pode libertá-los e transformá-los desse poder maligno, Jesus Cristo de Nazaré, a qual se fez homem para ser sacrifício por todos e poder de redenção para todos aqueles que creem. Não nos enganemos. Não deixemos nos enganar, porque os homens não são feitos de uma parte divina, nem eles podem ter o sobrenatural se Deus não der, porque todos foram feitos do pecado, e Jesus veio por causa dessa realidade, desse fator, que nós estamos aqui embaixo na podridão, e só Ele pode nos tirar de lá. Aleluia.
Romanos capítulo 8, verso 8. Romanos capítulo 8, verso 8. Leia bem alto esse texto em nome de Jesus. Daí tem aquela coisa, meus irmãos, que acontece muito dentro da igreja. Pastor, hoje Deus me deu paulada. Eu sinceramente, hoje o culto foi uma paulada, foi uma espada. Pastor, eu não gosto muito dessa expressão, não. Está querendo dizer o seguinte, que Jesus está castigando. O pastor é só a favor de que todos fomos pastoreados, porque Deus está tratando com a nossa realidade. É tudo verdade que ele está falando. É tudo absoluta verdade que ele está falando aqui. Então Jesus não está me judiando, fazendo eu sofrer por falar isso para mim, porque eu posso dizer pela minha história, não pela história dos outros, que o quanto é pequeno o percentual que eu vivi, que possa resumir uma pessoa boa. E a história grotesca, imensa, das maldades que eu vivi. Do oportunismo até a injustiça, que eu representei não só contra mim, mas contra outros também. Se eu tivesse que me redimir de quem eu prejudiquei no meu passado, rapaz, eu ia ter que procurar São Paulo todinho. Isso porque eu não viajei para o exterior. Nós não temos a dimensão histórica, verdadeira, mas Deus tem desde Adão tudo que o homem representou por si mesmo. Então se ele diz que a humanidade é depravada, uma humanidade sem Cristo, ela é escrava do pecado, ele está falando com propriedade, Jesus veio para confirmar isso. Porque quando ele desceu aqui na terra, para pregar a palavra de Deus para os homens, não deram para ele um reino, nem um palácio, mas uma cruz e a pior sentença. Lê o texto, Romanos 8, 8. Fala mais alto ainda. Fala mais alto ainda. Amém. Está convencido, filho? Qual é a maior prova disso, pastor? Jesus veio para te informar. Quem precisa de médico? O doente. Quem que precisa de um salvador? O pecador. Para que Deus envia um salvador? Porque ele prova que a sociedade é incapaz de produzir em si próprio aquilo que todo mundo acha que tem, dignidade. Dignidade é uma coisa que pertence a Deus conceber ao homem, não o homem produzir. E não se sinta ofendido. Você tem que admitir. Então quer dizer, pastor Daniel, que o homem, ele não tem uma parte bonita que ele represente? Ele se esconde por detrás de atos convincentes? A maldade que eu estou pregando aqui. Porque lá no final, quando surgir o interesse dele próprio, que ele vai precisar reinar ou passar à frente de alguém, essa maldade vai aparecer e vai mostrar a sua cara. Por isso que a Bíblia diz que, da onde vêm as guerras? As guerras vêm e surgem dos interesses. Por enquanto ele está com essa carinha de bonzinho, mas mexe nele para você ver. Então essa maldade que eu estou pregando, esse pecado, esse pecador que eu estou pregando aqui, que o Evangelho usa como a parte mais importante da vinda de Cristo, está escondido aí por detrás das tradições, da hipocrisia, da face aparente dos homens. Mas são todas estas manifestas quando os interesses surgem. Então, para a palavra de Deus, ninguém, desde Adão, é capaz de representar algum bem espiritual, ou esteja livre da corrupção, ou tenha dignidade, justiça própria, ao ponto de ser suficiente, independente, um ser próprio. Para Jesus, todos são escravos, todos são incapazes, todos são depravados. E por isso ele se manifestou. Mas para o anticristo é importante porque desta ideia, dessa palavra virá o progresso para ele. Desta ideia de que o homem é feito de uma parte divina, ou que ele tenha poderes sobrenaturais, dessa palavra
se escondem os erros da sociedade. Dessa ideia que virá a iniciativa de obscurecer a verdade. Pelo fato das pessoas acreditarem que existem santos na terra, que existam homens dotados de uma parte diferente da dos outros escravos que eles governam, vai fazer o anticristo prosperar quando ele se manifestar. E o que impede a igreja de ser enganada pelo anticristo? O fato dela não confiar em homens. O fato dela saber que se ele chegar amanhã produzindo sinais, prodígios, aparentes ou na frente dos homens, o alicerce que ela tem é a base da afirmação do Evangelho, que aquilo que eles estão tentando fazer ali, só Jesus pode fazer. Só Deus poderia fazer. Homem nenhum tem essa capacidade. Nos respaldamos naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que ela determina, que do homem só pode sair a maldade, a mentira e o engano. Alguém representa a tua salvação? Você tem alguém que você se espelha, alguém que você venere, alguém que você se inspire? Você tem mito? Você acredita nisso? De que possa existir a possibilidade de que alguém aqui produza partes divinas em si mesmo, sem que Deus a tenha confiado e as dado pela sua misericórdia, pela sua graça? Eu costumo dizer para aqueles que são doutrinados para o batismo aqui nessa igreja, que não tem como nós criarmos um caminho para chegarmos até Jesus, num encontro definitivo com Ele, sem que nós enxerguemos a nossa miséria, o nosso pecado. Por que as pessoas não se derramam na presença de Jesus hoje? Por que elas estão tão frias, tão calculistas, tão distantes, tão donas de si mesmo? Porque nós já temos um mundo preparado para o diabo, irmãos. Nós já temos um mundo preparado para o anticristo reinar, infelizmente. Eu estou querendo dar a você hoje aqui uma amostra de quem são essas pessoas. Elas acreditam nos homens, elas confiam em homens. É que nem a política, amado irmão. Uma irmã chegou para mim e disse assim para mim: pastor, o senhor vai votar? Olha, eu disse a ela, se eu fosse dotado da estupidez, da ignorância, eu iria votar e já teria um número para votar. Mas com todo o esclarecimento que Jesus me deu, e com as informações que eu colhi da própria mente maligna, que é a maçonaria aqui, os dados que eu falei para você aqui, estão aí na internet para todo mundo colher e se informar. Chega-se na conclusão de que a política é uma ilusão, de que a república é um fantoche, de que os políticos são funcionários daqueles que realmente governam, e que a política só serve para dar pequenas leis que não funcionam. Só dar a sensação de que existe proteção, mas uma proteção falsa. Por quê? Porque os beneficiários de todo o dinheiro do mundo, de todo o poder, sempre são aquele 1% da massa global, 1% da massa mundial. Mas há quem pensa ainda que o Serra pode mudar. Há quem pensa que o Alckmin pode mudar. Pensaram que o Lula ia mudar. Pensaram que o Obama ia mudar. E na história se prova, infelizmente se prova, que o mundo sempre foi enganado por causa dessa ideia de achar que existam salvadores humanos, terrenos, que existam homens que possam representar salvação para outro homem, para outro ser humano. Homens governando homens. Segundo a palavra de Deus, isso não dá certo não, filho. Por isso o governo da igreja tem que estar na mão de Jesus. O governo da igreja tem que estar na mão de Cristo. Porque se for governada por homens, vai entrar besteira aqui também. A corrupção também vai entrar aqui. E é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as ideias que não funcionam. Para destruir essas ideias fantasiosas que estão aí corrompendo essa sociedade. Por acreditar, por pensar num terceiro mundo que não virá.
num terceiro mundo que não vai surgir, numa ciência que não deu cabo de explicar do que o homem foi feito e por quem ele foi criado. Quanto mais ainda dar ao mundo uma válvula de escape para fugir, escapar da destruição que está para vir. São ideias, são pressupostos que estão aí, entrando em lares, famílias, em mentes, em educações, que só fazem acender ainda mais, alimentar ainda mais aquilo que no futuro vai ser o anticristo. Porque quando esse homem se manifestar e se apresentar diante da sociedade global, entenda, esse é o propósito. Primeiro, o mundo que ele vai governar, depois ele. Porque todos já devem estar preparados para exaltá-lo e glorificá-lo como se ele fosse Deus. E ele vai se assentar no templo lá em Jerusalém, que é o templo de Deus, que Paulo se refere, querendo se passar por Deus, querendo ser Deus, porque é a lógica. A sociedade já trocou tudo aquilo que é sagrado para ficar com o homem. Chegaram na conclusão, o que deve predominar é o pensamento humano e a sobrevivência dos homens. Deus não participa desse mundo com eles. Jesus não participa desse mundo que eles estão querendo criar aí fora. Para eles, só aqueles que querem ser Deus. Só aqueles que querem ser donos de si mesmo. Só aqueles que querem acreditar que ainda podem reverter essa situação, podem provar a si mesmos que eles são capazes de reverter toda essa situação que o pecado gerou, que a iniquidade gerou. Talvez seja o teu problema. O fato de você não se tornar fraco, miserável e pecador na mão de Jesus, te faz uma pessoa convicta de você mesmo. Isso quer dizer que Jesus não é para você, que acredita, que tem uma partícula de Deus na tua vida, que você é dotado de uma mediunidade, de uma capacidade espiritual, porque nasceu assim, de acreditar que você pode ter atitudes benignas, benéficas, justas, sendo um homem carnal, sem Cristo. Isso te iguala, te faz ser aqueles cujo anticristo vai reinar, porque a história não foi suficiente para empregar lição, sabe? A história não foi suficiente para mostrar para eles de que o homem não pode se confiar, de que do homem não pode sair nada a nível de salvação. Salvação é um tributo que pertence a Deus e não a homens, mas para eles isso ainda não foi convencido. Eu digo para eles, para quem tiver que servir. Então essa é a palavra que sai o progresso do anticristo. A palavra que esconde os erros dos homens. A ideia que faz obscurecer a verdade de Cristo. Fazer com que todos pensem que os homens são alguma coisa. Você está aqui para provar o contrário disso. De que você não é nada. Ou não? Efésios capítulo 2, versículo 8. Leia bem alto esse texto. Pode ler bem alto? Faça. Vai. Pode ler. Vamos deixar uma coisa clara aqui? A salvação é um dom de Deus. Isso quer dizer que qualquer ação que represente segurança, qualquer ação que represente salvação futura, eminente, qualquer ação que represente benefício, benignidade para os homens, é um tributo que pertence a Deus e não pode ser representado por homem nenhum. O Evangelho defende isso categoricamente.
Se a salvação se manifestar para um de nós aqui, Deus agiu. Ele que é a intervenção disso. Olhemos para Ele então, porque daqui entre nós, dessa parte chamada ser humano, se Deus não usar e não se manifestar nessa parte, e nós confiarmos, nós estamos sendo enganados. Por quê? Porque a salvação é um tributo exclusivo de Deus que não pode ser atribuído por atitudes humanas, mas porque Ele agiu, porque Ele se manifestou, porque Ele revelou, porque Ele quis fazer. Ele fez por intermédio dos meios apropriados que Ele escolheu, aqueles que o servem. Então, para o Evangelho, aquele indivíduo que está lá dentro da casa dele agora, totalmente à parte, independente, dono de si mesmo, esse indivíduo que acha que nasceu filho de Deus, que nasceu de uma parte de Deus, que ele já nasce filho por consequência natural, para o Evangelho ele é um enganado. Para o Evangelho, para Cristo, ele é um simples ramo seco. Um homem sem perspectiva com Deus. Porque dele só pode sair a maldade. A salvação só pode ser administrada pelo divino. A salvação só pode ser administrada por aquele que morreu pelo pecador. A salvação só pode ser administrada por aquele que desceu aqui entre os homens para apanhar, para sofrer, para ser condenado como justo e porque era santo. A salvação só pode ser uma atitude que venha de cima para baixo, porque daqui, do nosso meio, se Jesus não manifestar a sua graça, não manifestar este dom, de nós só sai a maldade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o Senhor Jesus lhe convencer de que você precisa dele, se você for convencido de que você carece e precisa desta graça, por intermédio da fé, participar disso, que esse é o nosso chamado aqui. O que vai acontecer na vida daqueles que estão hoje aqui ouvindo essa pregação? Você vai representar o bem, a liberdade. Você vai representar a dignidade, porque Jesus habita e se manifesta em você. Esse é o mistério. Eu faço o bem que não quero fazer. O bem que eu faço porque Jesus habita em mim. Porque se ele sair de mim, o mal que eu não quero eu faço. Paulo já dizia isso em Romanos 7. Eu sou uma máquina do pecado. Eu sou uma máquina do pecado. Tito 2,14. Pastor, eu quero que a minha vida mude. Quero que a vida daquele camarada lá mude. Pastor, eu quero ver uma transformação. Filho, então você precisa pedir para que o cara lá abra o coração e aceite Jesus. Para que ele se renda a Cristo. Porque por conta própria mesmo, nada vai acontecer. Leia bem alto Tito, capítulo 2, versículo 14. Pode ler. As boas obras é uma consequência de Jesus no homem. Será que a história já não foi suficiente para te provar isso? De que a salvação só pode ser representada por Deus, eu me refiro à salvação concreta, à salvação honesta, verdadeira, não aquela mística, aquela mito. Eu estou falando da verdadeira, porque quando Deus falou, eu amo o mundo, Ele deu um filho. E o que o Obama deu? Para me botar uma camiseta, entendeu? Daquele filho de Satanás. E acreditando porque ele é negro vai mudar o mundo. Sinceramente, meu amado, nem negro, nem branco, nem japonês. Mas teve gente como ele, com eles se enganaram, como tantos e tantos outros que já passaram. Enganaram também, pelo simples fato, não, a salvação pode sair sim. Deus ainda vai levantar um homem na República, Deus ainda vai levantar um homem no Senado, no Congresso, que tenha ideias, que resolvam os problemas do mundo. O Evangelho certifica que a única coisa que vai sair do sistema
é um homem para fazer mentiras que o mundo acredite. Porque a salvação só pode ser produzida por Deus, por intermédio do seu Filho no homem. As boas obras, a dignidade, a benignidade, a mansidão, a liberdade, a fé, o amor, são propriedades da ação de Jesus Cristo no homem, por intermédio do seu Espírito que nos deu, que nos concedeu. A igreja está aqui hoje, nesta noite, como prova de que o Senhor a trouxe, de que o Senhor a carregou nos seus braços, porque nós sabemos que se Ele não colaborar, nós não temos força nenhuma para até comparecer no altar dEle. Tudo é fruto desta ação, desta graça, desta misericórdia de Cristo em nós. O homem vive enquanto Jesus vive nele. O homem tem boas ações enquanto Jesus está nele. Fora de Cristo, ele é a depravação, a incapacidade, a escravidão. Somos dependentes dele. Você quer ajudar a tua família? Você quer ajudar as pessoas que você ama? Não é orando por elas, é pregando Jesus para elas. Não é dando para elas o óleo do Edir Macedo, é convencendo-as de que elas precisam da graça e da misericórdia de Jesus também para se salvarem e se libertarem. Porque o maior inimigo do homem é o próprio homem. Enquanto a sociedade não admitir isso, esse mundo vai continuar descendo como está descendo agora. Eu quero ver mudança, pastor, na minha vida. Então, filhão, vai dobrando teu joelho no chão, vai se arrependendo, porque o teu chamado com Deus é ser de Cristo e não de você mesmo. É fazer com que todas essas ideias assustadoras que alimentam o sistema sejam banidas do teu coração e da tua consciência. Porque nesta terra só teve pecador santo, só existe um que é feito e dotado de uma natureza divina antes de se fazer Jesus e homem na terra. Ele estava no céu desde a criação do mundo, desde a fundação do mundo, e ele se fez Jesus, se fez homem, porque ele nos amava para tomar o nosso lugar e nos salvar com o seu precioso sangue. Se Deus tivesse incumbido a sua salvação na mão de Moisés, na mão de Abraão, nós estaríamos encerrados na escravidão, como Israel ficou no Egito. Moisés, Abraão são sombras, Cristo é a realidade. Porque segundo a palavra, Ele é o único que pode cumprir toda a lei que Deus estabeleceu para a humanidade. Toda a lei que os homens não conseguiram cumprir. Abre a tua Bíblia, Mateus. Você quer falar de dote, capacidade, liberdade? Então ouça aí o que esse texto vai dizer. Mateus 5,17. Ele veio para ser a suficiência na nossa miséria. Ele veio para ser a capacidade na nossa incapacidade. Ele veio ser a santidade na nossa depravação. Pode ler o texto bem alto aí, cenáculo. Amém? Jesus é o único que é capaz de cumprir toda a lei de Deus que os homens não conseguiram cumprir e falharam. A pergunta seria essa, pastor, por quê? Aí é que entra na teologia a natureza verdadeira da salvação de Deus. Sabe qual é a natureza verdadeira da salvação de Deus? Aquela que ele elegeu quando anunciou. O que ele disse para o diabo? Vou enviar alguém que vai ferir a tua cabeça. Deus já tinha um eleito, já tinha uma salvação indicada, um salvador preparado. Quando o homem caiu, cuja sua natureza, cuja sua identidade não foi produzida em Adão, mas de uma parte de Deus. Ele é o único que nós podemos dizer, não pecou, não transgrediu, não caiu em tentação, porque é feito de uma propriedade, é feito de uma natureza diferente da nossa. Deus, quando anuncia a salvação, Ele tem um meio apropriado para isso. E aquele que vai atingir o fim proposto, que é a salvação do homem, ele não é homem, ele é filho de Deus, mas se fez homem
para se fazer sacrifício pelo pecado de todos. Ele não tem pai. Hebreus 7:3, e ouvi minha irmã citando esse texto hoje aqui no púlpito. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem princípio de dias, nem fim de dias. Ele não tem genealogia, ele permanece sumo sacerdote para todo sempre. Ele é Deus antes de se fazer Jesus. Ele é Cristo antes de se fazer Jesus. Ele é o Filho de Deus antes de ser história. A salvação que Deus preparou, que Ele confiou, não foi na mão de homens, mas na mão do seu Filho. E por isso que ela deu certo. Porque se fosse dada a homens, nós ainda estaríamos sem salvação. Mas porque Ele se tornou mediador de uma nova aliança entre Deus e os homens, nós podemos ter um Salvador. Porque este não é feito de uma parte humana, mas antes de tudo, de uma parte de Deus, que não tem pecado, que não tem mentira, que não tem engano, que não tem língua mentirosa, que não tem iniquidade, porque Ele é o Filho de Deus, o Verbo que se encarnou, o Verbo que veio para os homens, para manifestar desta salvação. E nós estamos aqui para olhar para Ele, não como um produto da sociedade, não como algo de Maria, não como algo de José, mas como algo de Deus que veio para a nossa salvação. E como diz a palavra, quem crê nele tem a vida eterna, mas quem não crê já está condenado, porque nega o Filho de Deus. Aleluia. Olhem down. Quem nega Jesus não está negando o homem. Quem nega Jesus está negando o Filho de Deus, que Ele enviou. A fé é isso. É não dar a Jesus uma parte humana. Antes de tudo, dar a Ele a coroa divina. Porque se Ele não for coroado em nosso coração como sendo a ação de Deus, a ação de uma parte impecável, santa, imaculada para a nossa salvação e tornarmos humana, nós estamos sem um Salvador. Por quê? Deus não confiou a salvação na mão de um outro homem que pecou igual a nós e é feito do mesmo material que nós. Por isso há na teologia cristã, no Evangelho, a união entre o Espírito e a Virgem. A união hipostática quer dizer o seguinte: aquilo que a Virgem gerou, ela gerou porque Deus concebeu. E o fruto é de Deus, não dela. Ela só vai fazer encarnar e dar semelhança para o divino. Porque o divino vai ficar entre os homens por um tempo indeterminado, até que ele seja crucificado, morto, ressurreto e glorificado. Agora, se você acredita que a salvação pode vir por intermédio de um outro homem, normal, comum, está aí. É a palavra que prospera o anticristo, tá? Porque esse camarada é comedor de arroz e feijão que nem nós. A mãe dele, quando botou ele no mundo, fez o pai dele a mesma coisa que nós. Amém? A união sexuada. Ele é produzido da união sexuada. Porque para ele ser salvador de verdade, ele precisa vir do alto. Meu Senhor já dizia: aquele que vem de cima é sobre todos, e eu não sou desse mundo. Para isso nós somos chamados. Para não servir a homens, mas servir o Cristo. Nós não fomos chamados para sermos enganados. Nós somos chamados para sermos abertos, livres, para sermos produzidos e refeitos pela glória dele. Mas essa é a grande verdade, porque eles rejeitaram e negaram Cristo e o amor e a verdade do Evangelho. Deus os envia o ministério do erro, o ministério da iniquidade, os sinais e as mentiras apregoadas para serem enganados. Porque se trata de um povo submetido a leis que não funcionam, de uma força chamada povo que fará triunfar o anticristo, porque está atrás de talentos
e da chamada inteligência só. De um povo que acredita que as leis são capazes de mudar o mundo, e a história não os convenceu de que as leis não chegaram em nenhum resultado real. Só provou que o mundo só pertence a 1% de pessoas. Só favorece 1% dos homens que vivem aqui. E a coisa vai piorar. Se cumprir tudo que Jesus falou, esse mundo vai descer num nível tão baixo que os homens vão passar e vão voltar a viver de coisas que eles há muito tempo pensaram nunca mais dependerem. Porque Deus vai fazer essa terra descer, por causa da iniquidade, descer num profundo tão grande, que eles passarão a se devorar. Vão comer de carnes humanas. Da tamanha miséria, da fome, da desgraça que vai vir nessa terra. E eu me refiro àqueles que não quiseram se converter. Esse mundo vai ser esmagado por Deus. A ira dele vai se acender. Não porque eles pecaram, mas porque eles amam o pecado. E por isso eles merecem ser governados pelo diabo. Porque eles acreditam nas leis, eles acreditam nas constituições. Eles acreditam na política, eles acreditam no sistema. Mas o meu Senhor já dizia: o mundo jaz do maligno. E se você espera por um terceiro mundo, isso é um direito teu. Mas o meu Senhor diz que não passará dessa geração. É essa geração que pode se salvar, como é esta que vai ser esmagada pela ira quando vier. Quando Deus se vingar de todos aqueles que não o aceitaram e não creram nele. Você foi chamado por Deus para crer numa salvação que parta de Deus, não de homens. Que toda ilusão, toda ficção seja hoje aqui purificada pelo sangue de Jesus. Que os homens que estão aqui hoje, as pessoas que estão hoje aqui dentro dessa igreja, tomem um posicionamento mais digno mediante aquele que provou o amor que ele tem. Provou o que ele fala. Prova quem ele é. As suas verdades estão sendo provadas. Por mais que os homens não queiram, a palavra que Jesus prega é uma realidade cotidiana. É uma realidade de todos, até dos não crentes. E você veio hoje aqui para quê? Para continuar alimentando de que você é alguma coisa sem Cristo? De que você pode alguma coisa sem Ele? De que você pode se salvar sem fazer o que Ele te pede? Queres levantar uma perspectiva, um mundo sobre as tuas ações, sobre a tua capacidade, sobre a tua forma de ser, sendo que outros atrás de você tentaram e não conseguiram? Quer continuar achando que você é alguma coisa sem Cristo? Sem a obediência da fé? Então o diabo vai governar você, filho. Porque você tem todas as aptidões para ser governado por ele. Você gosta de ficar cego. Você é superficial. Você nega a verdade. Se prende demais na aparência, por isso que é hipócrita. Esse é teu problema. Você ama a iniquidade porque você se violenta e violenta outros com a sua mentira, com a sua ganância. Quer continuar assim? Místico, atrás de mitos, procurando homens que te representem, que sejam o teu salvador, porque olha só, você vê
O Valdomiro, que esse cara já não fez com a cabeça do povo aí. Todo mundo passando para ter a mão daquele cara na cabeça dele. E eu pergunto, o que a mão dele pode fazer por mim? Aquela mão que ele coça. O que aquela mão pode fazer? Ah! E todo mundo lá. Os homens estão substituindo Jesus, Senado. Os homens estão tomando o lugar do próprio Deus na vida das pessoas. Não é mais Jesus, agora é eles. É o que eles falam, é o que eles pregam, é o que eles discursam, é o que eles prometem que é válido para a sociedade. Você não está vendo? Daí tem um texto que Paulo, ele fala aqui de 1 Tessalonicenses 5,3, a igreja abra. 1 Tessalonicenses 5,3. Daí o cara chega e fala assim, as minhas mãos têm calos porque eu trabalhava com enxada. Grande porcaria, eu prefiro as mãos furadas do meu Senhor do que as mãos calejadas da enxada. Ah! Tem todo mundo que gosta desse discurso. Lula, o pobre, o humilde, mas o cara é rico, é dono de tudo quanto é coisa por aí. Ninguém quer falar sobre isso, não é? Quantas ideias revolucionárias já não foram pregadas para a sociedade, tão repetidas que não enganaram porque a sociedade se deixou levar. Olha, filho, eu prefiro acreditar que naquele que me amou e deu a vida dele por mim. Entendeu? Porque essa paixão que você está pregando aí para mim não prova nada. Você falou que vai fazer por mim, vai fazer não sei o que por mim, é que nem pai e mãe. Por mais que ame, não dá conta do recado. Eu sou pai e eu sei do que eu estou falando. Você tenta dar de tudo, mas ao mesmo tempo você não deu tudo. É ou não é? Então eu prefiro ser amado pela mão furada do que a mão calejada. Lê, Senaco, 1 Tessalonicenses 5,3, pode ler bem alto. A destruição vai vir sobre quem? Sobre aqueles que acreditarem que a paz e a segurança pode ser representada por outros homens iguais a ele. Quem testifica diz amém. Amém. A dor deles vai ser como a dor de um parto. Rapaz, eu vejo os caras falar sobre mito, né? Porque tem uns mitos por aí, né? Aquele que recentemente morreu lá na África do Sul, fala o nome dele para mim. Mandela. Mandela é nome de margarina, né? Nome de ioiocrem. Mas aí aparece Mandela como representante da paz, o cara que fez alguma coisa pela África. Rapaz, você não tem noção do que é a África. Mas quem foi o Mandela? O cara que vendeu diamantes para aqueles que exploram e reinam sobre a África. Tem uma biografia dele que a internet prega aí, que tem fato verídico, que a mídia nunca vai falar. A mídia gosta de fazer mito, tá? Ela gosta de criar ícones. Ela gosta de criar salvadores da pátria. Ela gosta de criar, entendeu? E elaborar homens confiáveis. Homens que ajudaram. Mas ela não é nada a favor de que a palavra de Cristo será pregada. Vocês não estão percebendo? O que Mandela fez? Olha, filho, para mim ele nunca fez nada. E para os pretos também não fez nada, porque os daqui do Brasil só estão recebendo a paulada. E daí o governo do Lula deu uma lei que favorece a raça. Não está favorecendo nada. O bicho continua sofrendo igual aos outros também. E a discussão é feita, e o debate é feito, e o discurso é feito. A paz e a segurança vai vir, porque agora chegou um novo mundo. Uma nova liderança, daí aparecem eles na televisão. Nós temos que mudar. Chega de ser os mesmos. Vote em mim, porque agora nós vamos mudar. Eu olho para aquilo e eu falo, Jesus, Jesus, Senhor. E ainda tem gente que ainda discute ainda quem vai voltar. No fundo, eles comem tudo na mesma mesa e dão risada do povão. No fundo, eles dão risada do povão.
Porque o povão fica lá, aplaudindo, que nem foca o discurso deles lá. Que lindo! Esse é meu herói! É esse aí! E olha o que diz Efésios 2,14. Paz e segurança são tributos que só Deus pode representar. E é o que vai ter que penetrar na tua alma agora, para o diabo não te enganar mais. Leia bem alto, cenáculo, a fé. Pode ler o restante. A paz de Deus está sobre Cristo, porque Ele nos dá a paz, porque quebrou a barreira da inimizade que existia entre os homens e Deus, pela sua carne, pelo seu amor, pelo seu sacrifício. É essa paz que eu creio, aquela que me liga com Deus, aquela que me liga na sua comunhão, que é intermediada e mediada pelo Salvador Jesus Cristo. Aquele que morreu por mim ainda sendo pecador, aquele que morreu por mim ainda sendo transgressor. É essa paz que eu creio, aquela que me conecta com Deus e que me liberta e que me restaura para me apresentar diante dele como nova criação, como algo feito por ele, não por Adão. É essa nova criação, é essa obra, é essa palavra que a igreja se prende. E eu entendo o seguinte, olha, a paz e a segurança, que são tributos exclusivos da salvação de Deus. Em Cristo, a igreja não vende, ela não dá para homem nenhum, ela não dá para sistema nenhum. Por isso que a sociedade fala que há crentes radicais, há crentes fundamentalistas, e não tem como a gente não ser. Para ser de Jesus, para ser de Cristo, é ser exclusivo. Para ser exclusivo, nós não podemos aceitar discursos paralelos, discursos independentes, porque a palavra que nós cremos e nos inspiramos é aquela que sai da boca do Redentor, é aquela que sai das entranhas do trono do Altíssimo, é aquela que está nesta igreja hoje, determinando que Deus nos deu um Salvador que morreu por nós na cruz, e aquele que crê terá a salvação. Mas quem negar, quem resistir, Deus dará para eles o diabo, para que sejam governados por ele e pelas suas mentiras. E hoje você vai escolher na mão de quem você quer cair nessa noite de braços e coração aberto. Chega de confiar em pai, chega de confiar em mãe, chega de confiar em família, chega de confiar em homens, chega de confiar nesse mundo. Chega de receber lições de que maldito é o homem que confia no homem no braço da sua carne. Chegou uma hora, fomos chamados pelo Senhor para darmos um salto de fé. Aprendemos a obedecer, a amar e a viver por quem deu a vida por nós. E você está aqui para fazer esse peso e medida. O peso e medida aqui, que eu quero que você faça, é se você é ou não aqueles que vão se sujeitar ao ministério e à iniquidade da injustiça que vai descer nessa terra. Se você faz parte dessa massa que vai ser governada pela mentira. Se você faz parte dessa massa, você tem aptidões, perfil de alguém que quer ser enganado. Mas se há pessoas aqui que não querem fazer parte desse processo que a sociedade está vivendo agora, para cair na mão daquele que vai governar com ditadura, com ira, com vingança. Se há pessoas aqui que querem ser livres, verdadeiramente livres, libertas, salvas de si mesmo, vão precisar encontrar a sua miséria. Vão precisar admitir que não são feitos de uma parte divina, nem de um poder sobrenatural. Vão precisar identificar
o quão são pecadores e miseráveis, e o quanto precisam de Jesus para serem alguma coisa. Por que alguém vem na igreja? Porque as pessoas entram aqui? Porque aqui elas oram, elas cantam, elas clamam? Porque a palavra que vai ser pregada aqui, ela não saiu da inteligência dos homens, não foi produzida por homens, mas foi anunciada por aquele que o Evangelho reconhece ser o Filho de Deus. E o nosso desafio hoje aqui é provarmos para Cristo que essas ideias não estão dentro de nós. Provarmos para Jesus que esse pensamento não rola aqui, não está aqui. De que nós não temos prazer na iniquidade, porque queremos ser libertos. De que não acreditamos que somos superiores, independentes, que somos supremos, mas miseráveis. Provarmos que nós não estamos naquela turma dos que não querem ver, nem ouvir, querem continuar cegos. Mas fazemos parte daqueles que querem sair das trevas e virem para a luz, a fim de que as suas obras sejam feitas em Deus. Se você nessa noite quer ter um encontro com Jesus, você não poderá ter se você não encontrar a tua miséria e o teu pecado. Você precisa encontrar. Será que você consegue hoje aqui? Se você olhar para dentro, você consegue encontrar aí um carente, um necessitado, um pecador, um miserável, um perdido? Ou não? Ou você não tem? Se você disser para mim que você não tem, eu lhe pergunto, o que você veio fazer hoje aqui? O que você veio fazer hoje aqui, filhão? Há alguns que digam aí, que quando salvo, quando de Cristo, não são mais miseráveis e não precisam mais se humilhar. Eu digo para você que quando salvos, quando de Cristo, temos mais motivos ainda para se humilhar. Porque já vi muitos cair da fé. Já vi muita gente virar as costas para a cruz, amigo. Prego há 20 anos dentro da igreja. Já vi muita gente dar glória a Deus e pela mesma boca cuspir na cara de Jesus. Não subestime o que está sendo pregado hoje aqui. A maldade que está em você foi vencida por Cristo? O pecado que está em você foi purificado por Jesus? És um crente em Jesus? És um crente em Jesus? Você pode dizer isso hoje? Se não pode, vá em busca e prove que você não é a sociedade que o anticristo vai governar. Porque você é feita de outra cabeça. Você é feito de outro pensamento. De que aqui os homens não são deuses. De que aqui os homens são depravados, incapazes e escravos. E só Jesus pode libertá-los desse mal e salvá-los. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.